Renato, me ajuda, irmão, pelo amor de Deus. Tem uma galera falando, pô, Thiagão, minoxidil vai te ajudar, teu cabelo vai voltar a crescer, Renato, mas eu quero testar o Vasco ganhando, um bom momento. Por favor, eu não quero jogar tudo na conta do Vasco, Renato, porque é o seguinte, deixa eu te falar, se você, Renato, tem um cabelo maneiro, pá, boa pinta, se tu entrar lá em casa agora, tu fica careca, irmão. É pra tu entender a parada da genética que a gente tem. Gato e cachorro, se entrar depois de 2 dias, fica com a coroa. Eu não vou jogar tudo na conta do Vasco, mas ajuda, Renato. É muito estresse, irmão. Dá essa força aí, fala com a galera, com a rapaziada aí, pra gente ganhar alguns jogos, né, uma sequência positiva, um bom momento, né? Aí, pá, né, só o futuro vai dizer, né? Vamos deixar isso para depois, que o primeiro passo é sair ali do Z4. Fechou, Renato? É isso, família vascaína, no momento que o Thiagão está gravando esse vídeo, 1 da manhã, bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Começa hoje a era Renato Gaúcho, já vai comandar o seu primeiro treino visando um jogo difícil contra o Palmeiras no dia 12, e eu acho que 13h vai ter a coletiva de apresentação do Renato Gaúcho. Família, nesse vídeo aqui eu separei o Vampeta, tava vendo um corte do Vampeta falando sobre a última atuação do Vasco contra o Fluminense, e ele fala que se o Vasco manter esse nível de atuação, o Vasco vai parar. Você vai ver aqui. E o Felipe Bastos, né, vascaíno, estava falando também lá no Sport TV sobre a chegada do Renato Gaúcho. Achei interessante pra gente debater aqui no nosso vídeo, além de falar um pouco também da Sul-Americana, que começou, família vascaína. Então chega aí que tem resenha nessa quarta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também de dar aquela moral na parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Tá aqui os produtos, né? A gente separa aqui, mas de repente você quer comprar um celular, um brinquedo, uma garrafa térmica, qualquer coisa, família vascaína. Você tá pensando aí uma cueca, sunga de praia, biquíni, suplemento, qualquer coisa que você comprar, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, clicando aqui em um dos nossos links sem pagar R$1 a mais, você vai estar ajudando aqui esse belo calvo. Seguindo a nossa resenha, família, tá na tela para vocês, né? Começou a Copa Sul-Americana, já teve alguns jogos, né? Eu não sei se começou na madruga, meu celular tá cortando aqui, né? De vez em quando ele dá essa moral. É show de bola, vou ler aqui a notícia, tá cortada. Show de bola, né? Mas tá aí, fase inicial da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira. No caso, começou, né, ontem, família vascaína. E aí eu tava vendo aqui essa postagem do meu parceiro Marcelo, destacando, né, os times da Copa Sul-Americana. Família, não sei na visão de vocês, mas esse ano tá mais pegado, né? Lá ele ficou mais difícil. Só que os times argentinos, ó, o Racing tem um bom time, pelo menos tinha, né? River Plate, Santos, São Paulo, Galo, Atlético Nacional, né? Ex-time do Marino Inestrosa, Grêmio. Essa Copa Sul-Americana promete. Mas é isso, né, família? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, não dá pra gente pensar agora. Porque o Cazé estava falando sobre isso, né? Que ele não tem grandes expectativas pro ano. E realmente, hoje, nesse momento, não tem como ter. O Vasco não vence, o Vasco não ganha, o Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas só o tempo dirá, né? Vamos ver aí, acompanhar o trabalho do Renato Gaúcho para a gente entender um pouco melhor sobre a sequência do Vasco no ano, família vascaína. Mas deixa eu trazer aqui esse corte do Vampeta e também do Felipe Bastos para a gente debater aqui e finalizar esse vídeo. Olha só. Que o Vasco vai brigar até o fim para não cair? Houve o jogo do Vasco ontem contra o Fluminense. Se o Vasco jogar assim no Campeonato Brasileiro, ele dificilmente vai brigar para cair. Se jogar aquela bola que jogou ontem contra o Fluminense, à vontade, pegada. Acho que não é aquela situação de o choque de gestão, acabou de ser o treinador, dar aquele ânimo. Mas ainda tem. Eu sempre analiso um campeonato de 38 rodadas dos plantéis. O plantel do Vasco tá ali igual do Inter. Pra mim tá igual do Mirassol. Não vejo assim. Eu acho que o plantel diferente mesmo é Palmeiras, Flamengo. É o Cruzeiro que tá oscilando agora com o Tite. O resto eu vejo tudo igual. Tudo muito igual. O Fluminense com a forma de jogar melhor, joga um pouco melhor. O Atlético Mineiro, pra mim, tudo igual ali. Ó. São Paulo, todo mundo, tudo parelho. Não vejo diferença. Então, eu acho uma boa e grande contratação do Renato Gaúcho por conta de, não só de parte de campo, que ele se parece com o Fernando Diniz na parte ofensiva, não só na parte de
de construção de jogadas. O Renato é diferente do Fernando. Mas o Renato ele traz uma coisa que é importante para dentro do vestiário, que é tirar pressão. Hoje os jogadores do Vasco estão pressionados por conta dos últimos resultados, por conta de eliminações, como foi no domingo. E o Renato é um cara acostumado a isso, a pressão. Então é importante ter esse cara também. O Vasco contrata não só um treinador, mas contrata um cara com bagagem, que pode também tomar as porradas que os jogadores estão tomando. E aí ele tira a responsabilidade de alguns jogadores. Jogar no Vasco é difícil, cara. Tem que ter muita personalidade. E o Renato vai conversar com esses caras por conhecer, né? A gente está vendo aqui que é o treinador do século, né? Que ficou mais tempo à frente do Vasco. E nem então, é tão ele identificado conhece assim muito. com o Vasco, né? Pois é. Acaba, claro, a passagem pelo Grêmio ela é incomparável. O Renato tem estátua lá no Grêmio. E no Fluminense também, né? São passagens mais marcantes. E é um cara que... Eu acho que o Vasco hoje precisa desse tipo de treinador e desse tipo de cara que é o Renato Gaúcho. É um cara que vai saber conversar, vai saber puxar a orelha dos jogadores. Taticamente, ele vai trazer coisas diferentes do Fernando Diniz, talvez por conta de resultado. Também é importante que o Vasco busque os 45 pontos e ele vai buscar isso nos próximos jogos. Vai ser um time muito competitivo, intenso. Mas, além disso, de dentro de campo, ele vai blindar o vestiário. Que eu acho que é isso que o Vasco precisa hoje. Dessa figura, Renato Gaúcho, dentro do vestiário também, para tirar essa pressão dos jogadores, trazer mais leveza para o dia a dia, que a gente sabe que é muito difícil. O ano é político no Vasco também, é um ano que é muito conturbado, o torcedor fica pressionado, o torcedor já atrás do ano passado, a derrota para o Corinthians, aquela chance de ganhar a Copa do Brasil. Esse ano, a eliminação para o Fluminense também mexeu com o torcedor. Então, o Renato ia deixar o Brenner bater o pênalti? Me poupe, né? Fala sério, gente. Tem muitas coisas, gente. então. Eu ia falar isso da transição, falei, não, calma. Não, mas tem muita fica coisa quieto. dentro do vestiário que talvez o Pumita talvez estivesse na frente. E se o Brenner pegou a bola para bater, alguma coisa do vestiário ia acontecer. E com o Renato alguma coisa seria... Alguma coisa não. Seria totalmente diferente a atitude do Renato, porque é um treinador. O Vasco foi para esses dois jogos com o treinador interino, com o Bruno Lazzaroni. Não era o jogo treinador. da volta, né? Que o Diniz é demitido depois do jogo da E o ida. Vasco jogou bem, cara. Jogou bem o jogo. Até acho que o Brenner tinha que bater o aquele pênalti jogou bem o jogo. Então é o Renato Gaúcho que chega além da parte tática, chega assim para ser a blindagem do vestiário, que é o que o Vasco precisa. Tá aí. Família, deixa eu focar primeiro na última partida do Vasco, né? Porque o Vampeta comentou isso aí você ouviu ali também, né? A Ana Thaís Matos falando que o Vasco não jogou mal, né? Jogou melhor que o Fluminense. Mas assim, família, a gente pode analisar essa atuação por vários pontos, né? É um clássico, as coisas se equilibram mais, ali motivado em passar de fase, de repente o Vasco, né, manda o mesmo time para campo contra o Palmeiras e a coisa não flui, né? E faz parte, né? É o dia, é o adversário, né? Futebol não é videogame, né, família? Que a gente controla ali as coisas de uma certa maneira e vai caminhar. Não é assim. Só que eu gostei da mudança, da postura e da ideia, né? Você, nesse jogo contra o Fluminense, você teve o David, que é um cara que não é de tanto toque, de aproximação, é um cara mais de atacar a última linha, de sustentar, de pisar na área. Já mudou o conceito. Pumita é um cara que tem mais qualidade do meio para frente, não marca tão bem, mas nesse jogo sustentou. O Thiago Mendes dando uma aula de volante na construção e, cara, eu não vou nem falar, porque encostar na frente ele não encosta, né? Nem ele, nem o Barros. Mas ele toma conta ali daquele setor de meio campo, é um giro, protegendo a bola, abrindo a capa do Batman. Jogou muita bola, na minha opinião, mas até acho que isso faz falta. É um volante pisando na área. Até que o Barros pisou, né, contra o Santos e fez o gol. Mas foi essa mudança, esse ajuste, cara, a coisa fluiu melhor. E é aquilo que eu falo com vocês, a gente passou muito tempo insistindo num padrão de jogo, num estilo de jogo, e porrada atrás de porrada. Dá pra entender, sabe? Então, eu espero, e venho falando isso com vocês, né? Se tem um cara que não gosta do dinizismo, e a galera tá destacando muito uma coletiva do Renato, fazendo uma analogia, né? Acho que o Grêmio elimina o São Paulo do Diniz, né? E o Renato com pouquíssima posse de bola e mesmo assim eliminou o São Paulo do Diniz. Aí ele conta lá a balada e tudo mais, e quem vai sair, que vai pro motel, né? Vocês lembram disso? Então ele não suporta o dinizismo. E acho que o Vasco tem que arrancar isso o mais rápido possível, né? Se tiver que jogar feio, joga feio. Se tiver que jogar por uma bola, joga por uma bola, porque o Vasco precisa vencer. Tá? Mas tá aí, uma ideia do Vampeta, né, que participa lá da Jovem Pan, e naquele programa lá, meu Deus que me livre, mas eles têm um ódio do Vasco, é uma coisa surreal. Mas de fato, o Vasco performando desse jeito aí, que jogou contra o Fluminense, cara, a gente melhora a cabeça, a ideia, né? Claro que eu entendo que foi uma partida
mais coletiva, posso colocar dessa forma. Teve ali jogadores que individualmente jogaram até bem, mas, poxa, vários jogadores do Vasco não performaram assim num nível legal, né? O próprio David foi bem mais ou menos, mas mesmo assim já mudou. O Brenner não pega na bola, entre outros jogadores aqui, família vascaína. Mas é por aí, esse é o caminho, né? Se aquele estilo de jogo, se aquela ideia de 2 meias, de aparecer... Lembra da discussão do Diniz lá contra o Mirassol? Jogou com 3 meias, Rojas, Coutinho e Nuno. Vai lá, vai buscar a bola, mas sem velocidade, chegar no campo do adversário, chegar no gol do adversário tocando, essa coisa não está acontecendo. Isso não está fluindo. Então, tem que ter mais jogadores para acelerar, tem que ter jogadores para fazer um lançamento e esse jogador ganhar em velocidade, é por aí. E acho, né? Não tenho certeza que o Renato vai nesse caminho aí, família, jogar com 2 pontas de velocidade e vai chamar o Brenner e o Spinelli aí no cantinho e vai dar uma moral para os caras. Esses caras precisam meter gols, né, família vascaína? E em relação à visão ali do Felipe Bastos, é o que a gente espera, né, família? O Renato, ele não é conhecido, e a galera que acompanha o trabalho dele, né? Digo os torcedores do time que ele está representando, não vejo muita gente destacando o Renato, a mídia, né, de um modo geral, destacando o Renato taticamente, né? Mas destaca muito essa questão do vestiário, até que na Copa do Mundo, né? Infelizmente, né, ele ajustou ali, botou 3 zagueiros, o time continuou caminhando. Mas eu acho que é isso que a gente precisa, né? Acho que o Casé estava falando isso também, né? Uma coisa mais suave, mais tranquila, feijão com arroz ali, pá, bem temperado, é por aí, família. Eu também acho isso, porque o Vasco, né? Não adianta o Renato, né, chegar, mesmo que fosse esse treinador, né, de ideias, pá, tipo o Diniz, mas o time não está confiante para isso. O time não está confiante. A gente está vendo aí discussão para lá, para cá, a bola queimando. O Vasco foi bem, mudou contra o Fluminense, mas mesmo assim comete erros, perde um pênalti, depois, né, o Barros acaba levantando a mão ali sem necessidade, e isso pesa, isso vai minando a confiança dos jogadores, né? Então a gente precisa realmente um feijão com arroz bem feito, o Renato melhorar esse vestiário aí. Acho sim que é um treinador que traz essa bagagem também para chamar um pouco de responsabilidade em relação a essa pressão e o Vasco voltar a vencer. Cara, tô sendo muito para que o Renato inicie muito bem nessa sequência no Vasco, porque são jogos pegados, jogos difíceis. Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, não vai ser fácil, mas o Vasco precisa pontuar, né, o mais rápido possível, família vascaína. Hoje o Vasco tem, até esqueci de comentar isso com vocês em relação às referências, né, que eu até citei, teve até um amigo aqui, né, bolado da vida comigo, defendendo o Verratti. Irmão, eu não vou debater mais sobre o Verratti não, tenho gratidão, mas acho que falar do Verratti nesse ano de 2026 sabe, tem necessidade. Aí ele fez até uma comparação, o Brenner fez quantos gols aqui de pênalti? Perdeu o pênalti. Assim como o Verratti, por exemplo, perdeu na Copa do Brasil contra o Fluminense, né? Não perdeu? Acontece. Tô defendendo o Brenner, não tô defendendo o Spinelli. Não dá para utilizar o Verratti como referência, gente. O cara já tava em queda, eu fui falar da queda física dele, mas ele corre mais que o Coutinho e que o Nuno. Bons exemplos. Você tá certo. Quem tá errado sou eu, meu irmão. Quem tá errado sou eu. A partir do momento que você cita que ele corre mais que o Coutinho e que o Nuno, quem tá errado sou eu, né? Você não, pô. Vai ficar brigando eu e você. A gente vai ganhar muita coisa. Poxa, vale alguma coisa ele correr mais que o Coutinho, que o Nuno, show? Que isso, cara? Que mundo você tá? É justamente isso, é o contexto. Não dá. Não dava pra ter Coutinho e Verratti. Quantas vezes eu falei aqui? 2 moles. Bumbum cansados. Cara, esquece o Verratti. Deixa o Verratti pra lá, mano. É muita carência. Muita carência. Olha o Cerro Porteño aí, gente. O cara fez 1 gol em 8 jogos de pênalti. Teve a chance lá, zolou a bola, esquece Verratti. Porque aí é aquilo que é cada um brigando pelo seu pensamento, pela sua ideia, tá? Mas é aquilo. Aí vai começar uma cobrança que tem que existir, não. Mas parece que é aquela secação pra falar, tá vendo aí? Eu falei. Eu acertei, não era pra fazer isso, não era pra fazer aquilo. Tem a galera do fã-clube, né, dos passadores de pano do Coutinho, que vão pegar no pé do Rojas. Tem a galera dos passadores de pano do Verratti, que vão pegar no pé do Brenner e do Spinelli. Já não vai chegar a lugar nenhum assim, cara. Assim como o Coutinho tem que ficar lá quietinho, o Verratti fica lá quietinho. E vamos torcer para que o Brenner e o Spinelli possam entregar gols e deixar o meu cabelo quietinho aqui na minha cabeça. O papo é esse, mas espero que o Renato possa achar outras referências nesse elenco, ou até mesmo potencializar jogadores que já foram, que é o caso do PH, foi uma referência no ano passado, teve um bom momento, chegou à seleção. O Nuno foi uma referência técnica. Espero que os jogadores que chegaram agora também, Marinho, Spinelli, Brenner, Cuiabano, né? Cuiabano também. O Renato conhece o Cuiabano, cara? Acho que conhece, hein? Sei lá, acho que o Renato chegou a trabalhar com o Cuiabano sim, hein?
Eu acho, me corrijam aí se eu estiver errado. Mas hoje o Vasco tem ali o Léo Jardim, né, que é um excelente goleiro, mas de linha o Vasco tem hoje 2 jogadores que estão se destacando muito, né? Que é o Thiago Mendes e o Andrés Gomes. Os dois estão jogando muita bola. Eu gosto muito do Barros, mas vem cometendo erros, né? Meteu contra o Fluminense, foi expulso contra o Flamengo, mas é um cara que eu confio, só tem que ajustar alguma coisa ali, e acho também que o Renato vai ajustar isso aí, porque fala a língua ali dos caras. E é isso, família. Agora, torcer, né, que inicie bem, né, essa trajetória aí, esse retorno do Renato diante do Palmeiras com uma vitória, porque muda o ambiente, né? Ganhar do Palmeiras depois de tanto tempo, um time que fora, em casa, é um time muito competitivo nos pontos corridos, né? Abel trabalha bem essa cultura lá no Palmeiras, então uma vitória seria interessante, né? Para mudar esse ambiente aí em relação a essa pressão que o Vasco vem vivendo, família. Fui! Valeu!